Duas notícias importantes do Goiás e positivas sobre a continuidade do goleiro Tadeu e uma renovação, por que que isso aconteceu, sendo um reforço também, claro, de peso importantíssimo para a sequência dos próximos anos. O Tadeu, que ainda é jovem, para a idade de goleiro, ele tem 33 anos, acredito em pelo menos mais 4, 5 temporadas tranquilamente, sendo um arqueiro esmeraldino. Os motivos desta renovação, será que teve proposta de outros clubes? Da mesma forma, eu quero falar sobre o Diego Caetto, e o jogador que vem fazendo uma grande Série B até agora pelo Goiás. Até quando vai o seu contrato? Será que o Diego Caetto tem esse vínculo curto? E olha, na minha opinião, seria interessante o Goiás pensar sim em uma renovação para evitar um risco futuro, né, envolvendo esse jogador que tem apenas 20 anos de idade. E outros contratos também de garotos da base do Goiás. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 12 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News, e assine a Agente TV para você não perder nenhum jogo do Goiás ao vivo na tela do seu celular, computador, Smart TV. Por apenas R$ 30 mensais você tem acesso a duas plataformas simultâneas, ou seja, tem como você dividir com um amigo, enfim, um parente seu, e ainda fica mais barata essa conta da Agente TV. Da mesma forma, você encontra os jogos ao vivo, tanto da Série B, Série A, Libertadores, séries, filmes e muito mais. Vou deixar o link da Agente TV logo aqui abaixo na descrição do vídeo. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre este reforço. Claro, uma notícia como essa, ela é sempre muito bem-vinda, um nome importantíssimo na história recente do Goiás, a continuidade do goleiro Tadeu por mais uma temporada. O seu anterior vínculo era até o final de 2028, tendo agora esta renovação, esta ampliação de contrato por mais um ano. Tadeu que nessa temporada tem 26 jogos, com 5 gols marcados, foram 17 gols sofridos até agora no ano, na Série B do Campeonato Brasileiro, para variar mais uma vez, um jogador que chama a atenção. No total, dos 5 jogos, é uma defesa do Goiás que ainda está frágil, né? Ele conseguiu ficar sem sofrer gols no jogo da estreia contra o Amazonas e também agora contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Até com uma média razoável, né? Interessante sim, dos 5 jogos, 2 sem sofrer gols. A tendência com o Goiás também estabilizando mais o seu sistema defensivo, pode sim passar mais clean sheets, né? Jogos sem sofrer gols também nesta segunda divisão, que cada gol até trouxe esse ranking na live passada, né? A Série B, você tendo uma defesa muito sólida, basicamente você marcando um gol, a chance de pontuar é de pelo menos um quarto, né? Ou seja, eu fiz essa conta, apenas 8 ou 9 times dos 50 jogos até agora da Série B, dos que marcaram um gol, eles não pontuaram em um jogo da Série B. Ou seja, você passar em branco, né, é muito importante para o Goiás conseguir o seu acesso, ainda mais porque não tem um time encaixado. Então, tendo um bom sistema defensivo é fundamental. E o Tadeu é peça importantíssima nisso. Claro, não é o melhor goleiro do mundo, é um goleiro que comete falhas, é um ser humano, faz parte, mas está assim muito acima daquilo que exige uma Série B, e até o próprio Goiás, né, que convenhamos, está muito carente de bons jogadores e ídolos, então nem se fala, nos últimos anos. Segundo informações do pessoal do Mídia Esmeraldino, um abraço para a rapaziada inclusive, essa renovação por parte do Goiás, ela não foi por metas estabelecidas, ela surgiu por um interesse em valorizar o atleta esmeraldino. Então, apesar das informações iniciais de uma renovação do Tadeu por bater algumas metas, o que até poderia acontecer em relação, por exemplo, à titularidade e muito mais, a informação que chega atualizada do Mídia Esmeraldina é que esta renovação foi justamente para valorizar o atleta com alguns clubes interessados na sua contratação. Então, o jogador vinha sendo também assediado por outros clubes, o Goiás acabou renovando o contrato do goleiro Tadeu, e muito provavelmente com uma compensação financeira, com um salário um pouco maior. 2029, então estamos falando de mais este e mais 4 anos para frente. O Tadeu já fez aniversário nesse ano, 33 mais 4, 37 anos. Acho que é uma idade bem aceitável para um goleiro, e mesmo se, sei lá, daqui 2 ou 3 temporadas, o goleiro não consiga manter aquela mesma agilidade como hoje, faz parte, pode ficar um pouco mais lento, um pouco pior, né? Faz parte, é a idade. Ainda assim eu vejo que seria um bom goleiro reserva, uma espécie de uma liderança, enfim, tranquilamente esse contrato de mais 4 anos, né, daqui para frente com o Goiás
é uma boa notícia, é uma excelente renovação. E o Goiás, que carece muito de ídolos, tem no Tadeu uma figura importantíssima. Hoje ele está avaliado em mais ou menos 1.500.000 euros, o que na cotação atual daria mais ou menos 10 milhões de reais. Acredito que o Goiás não liberaria o Tadeu por menos disso, tá? Menos de 15, 14 milhões de reais, acho pouco provável. E o próprio goleiro também tem uma gratidão enorme, gosta muito do clube, da cidade, da torcida, não deixaria o Goiás por qualquer coisa, a não ser que apareça de fato uma oferta irrecusável ou um caminhão enorme de dinheiro, né? Sei lá, uma oferta da Arábia, um salário de 1.800.000 por mês, aí é outros 500, mas ainda assim eu, eu tenho minhas dúvidas, acho que o Tadeu ele preferiria uma renovação contratual com um salário um pouquinho maior do Goiás do que deixar o clube neste momento. Ele próprio que já declarou, né, o seu interesse também de aposentar no Verdão e seguir, por que não, um cargo dentro do clube, seja ele administrativo ou até mesmo dentro de campo, vai saber, né, ali como um auxiliar, um técnico. Eu acho que o Tadeu é um nome sim identificado com o clube e por que não pensar assim no longo prazo? É algo bacana também. Produtos personalizados do Goiás você encontra com a RT Facas, localizado na Avenida Feira de Santana, no Parque Amazônia. Faça a sua encomenda pelo link aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, tanto no WhatsApp quanto também no Instagram. A RT Facas que te oferece, por exemplo, copos térmicos, facas, tábuas para corte e muito mais. Além dos produtos do Goiás, você encontra também outras personalizações, seja de outros clubes de futebol, um excelente presente para você presentear aquele que você ama nesse mês de maio, também personalizações da sua profissão, pescaria e muito mais com o seu nome, você encontra na RTFax. Vou deixar o link na descrição. E faça a sua declaração do imposto de renda com a RJC Assessoria Contábil. Lá você encontra vários serviços personalizados de acordo com a sua demanda, como por exemplo a assessoria financeira, contábil, a revisão e o planejamento da recuperação tributária, a abertura e assessoria completa da pessoa jurídica. Da mesma forma, o planejamento tributário para este ano de 2025, uma criação de uma holding empresarial, familiar. Vou deixar todas as informações do Instagram, do WhatsApp da RJC, pelo link aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Então beleza, eu já falei sobre o Tadeu e esta renovação contratual até 2029. Outro jogador que o torcedor do Goiás ele vem se perguntando nos últimos dias se o contrato é longo, como que está a situação, é do Diego Carto, jogador que tem apenas 20 anos de idade e vem jogando muita bola nessa Série B do Brasileirão, até agora com 4 partidas, 1 gol marcado e 1 assistência, jogador que tem contrato no Goiás até 2026, tá? O contrato dele ele foi renovado ainda no começo do ano passado, então o jogador ele tinha um vínculo até o final de 2024, o Goiás já no início da Série B do ano passado estendeu esse seu vínculo por mais 2 anos. A questão é que o futebol ele passa muito rápido, né? Então se no ano passado era um jogador, tá surgindo na base, quem sabe às vezes consegue, né, engatar uma sequência no Goianão. Hoje já estamos falando de um jogador titular e fundamental na lateral direita do Goiás. O Diego Carto está jogando pra caramba, tá? E não é de hoje. A temporada dele em geral é muito positiva. O jogador que, assim, claro, pelo menos o vínculo não é tão curto, mas, como eu falei, o futebol ele é muito rápido. Daqui 1 ano, o Diego Carto já pode assinar um pré-contrato e sair de graça do Goiás para 2027. Passa rápido, tá? Esse 1 ano, podemos estar falando daqui 1 ano, por exemplo, de um Goiás na Série A do Brasileirão e o Diego Carto com 21 anos sendo um titular absoluto na Série A. Quanto que um jogador desse não vale? 30 milhões? 40, 50 milhões de reais? Então, assim, é fundamental nesse momento o Goiás pensar em 2 coisas. Precisa renovar o contrato do Diego Carto, nem que seja por mais 1 ano, tá? Até o final de 2027 ou 2028, no mínimo, tá? Eu faria um contrato pelo menos de mais 2 anos, né? Até o final de 2028, para dar uma segurança. Além disso, aumentar um pouco o seu salário. Não estou falando para o cara receber 200 mil porque fez um bom início de Série B, não. Mas você aumentando um pouco mais esse salário, já não é mais aquele salário de base. Mas você consegue também aumentar a multa rescisória, tá? Aqui no futebol brasileiro eu não tenho exatidão, mas fazendo uma conta por cima aqui, é um valor que é baixo. Tá? É um valor que é baixo, até porque é baseado no salário do jogador. O Goiás tem muitos acordos também com os clubes do Brasil, não acredito
que mesmo se tivesse uma multa muito baixa, algum clube chegasse e pagasse, levaria o jogador. O Goiás ele consegue até que se virar bem, né, com essa gestão deixada pelo Eduardo Pinheiro nas suas categorias de base, mas precisa sim pensar em uma renovação e também uma valorização, né, do garoto revelado nas categorias de base do clube, já que vem sendo um titular, jogando bem pra caramba na Série B. Aqui está o mapa de movimentação dele e uma nota média de 7.08, segundo o site SofaScore. Tá? O Antony também é outro garoto que renovou o seu vínculo recentemente. Ele tem contrato com o Goiás até o final de 2027, se eu não estiver enganado. O Antony que só tinha vínculo até essa metade do ano, né? Então no ano passado a gente ficava nessa dúvida, ó, será que vai renovar, não vai? O vínculo dele é até o final de 2026, tá bom? Então os dois, tanto do Antony como do Diego Caio, os vínculos até o final do ano que vem, por que não já pensar em uma extensão contratual? Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e os links dos nossos parceiros na descrição do nosso vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!